Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Rui Ivo e agradecer a presença aqui. De facto, como já está mais do que situado o assunto, a sua audição, a audição do Infarmed aparece no contexto da introdução no mercado, ainda por realizar, do medicamento relacionado com a fibrose quística, mas na verdade o mesmo que se passa com este medicamento, ou este mesmo processo, tem tido situações idênticas noutras patologias, como por exemplo a esclerose múltipla, que há uns anos atrás, e outras doenças raras com medicamentos órfãos. E de facto aquilo que nos parece incompreensível é a comparação entre os processos e a duração dos processos em Portugal, no caso do regulador Infarmed, versus outros países europeus e, portanto, a diferença na capacidade de fazer chegar aos doentes medicamentos aprovados o mais depressa possível, garantindo todas as condições de segurança. E, portanto, a primeira pergunta que tinha para colocar é: eu vi a notícia que decorre agora da presidência portuguesa da União Europeia de iniciar negociações com o Parlamento Europeu para introduzir uma lei que permite então acelerar o acesso aos cidadãos de medicamentos e dispositivos médicos. No fundo, traduzindo isto, e se eu bem percebi, uma vez o medicamento aprovado pelo regulador europeu, a EMA, então a avaliação farmacoterapêutica não tem que ser feita pelo regulador nacional. Se eu bem percebo, é isto que se passa. Se isto acontecer-se, por exemplo, no caso concreto do Kaftrio, significa que, desse ponto de vista, eles também já estaria em condições de ser utilizado em Portugal. Claro que depois há a questão da avaliação farmacoeconómica e sobre isso eu não percebi se esta negociação que será feita com o Parlamento Europeu também vai fazer com que cada Estado-membro passe a não ter que fazer uma negociação nacional e se essa negociação vai ser garantida em sede do regulador europeu. Já agora gostava que esclarecesse esta dúvida porque não me ficou claro. Porque também aqui o que eu percebo é que, novamente usando como exemplo o Kaftrio, por exemplo, o Reino Unido, enquanto ainda pertencia à União Europeia, abdicou da avaliação farmacoterapêutica por causa da EMA já a ter feito e depois demorou mais ou menos 6 meses, que ainda é um tempo considerável, mas 6 meses para fazer esta negociação e finalmente a introdução no mercado. Portanto, eu pergunto qual é a visão que o Infarmed defende para um regulador nacional, tendo em conta que o seu papel, na verdade, como de qualquer regulador, é no limite nem existir, era que o mercado se regulasse a si próprio, não é? Portanto, se vê aqui um problema ou não. Segunda pergunta. No que diz respeito a medicamentos órfãos, sei também que acabou a consulta pública sobre orientações técnicas de avaliação e aparentemente não consta nenhuma menção específica para medicamentos órfãos cujo processo, por definição, tem que ser diferente de outro tipo de medicamentos e, portanto, pergunto-lhe se ainda vai haver aqui algum desenvolvimento. E para terminar, o que gostava de lhe dizer, e saberá isto muito melhor do que eu, é que processos de introdução de medicamentos com inovação terapêutica para os quais não há uma alternativa eficaz vão ser cada vez mais processos mediatizados, como tem sido até aqui, começou com a hepatite C e tem acontecido com vários outros casos que não vale agora a pena elencar. E, portanto, é de facto muito importante que se criem mecanismos a nível europeu, mas também a nível nacional, para que, como noutras situações, aquilo que seja o motor da decisão não seja a pressão mediática, mas seja de facto a capacidade de, no melhor equilíbrio clínico ou financeiro, levar, e eu sei que isso é difícil, não estou a dizer que não, levar esses medicamentos a todos os cidadãos europeus em igualdade de circunstâncias, porque senão, sinceramente, também me faz um bocadinho de confusão qual é a grande vantagem de pertencermos ao projeto europeu do ponto de vista da saúde e, portanto, acho que o caminho a fazer é de maior integração e passa por aqui. Muito obrigada. Sra. Presidente, muito obrigado pela palavra. Agradeço também as questões dos senhores deputados. Começaria por responder à Sra. Deputada Hortêncio Martins, eventualmente depois das minhas respostas poderei também ir dando alguns elementos relativamente às questões de outros senhores deputados. Relativamente à primeira parte da questão, e que também agora foi aludida pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, relativamente ao processo europeu, de facto, esta questão de, no fundo, complementarmos a avaliação que é feita pela Agência Europeia de Medicamentos relativamente àqueles 3 critérios que eu fiz referência, por uma avaliação, digamos, de contexto desse novo fármaco face aos existentes, portanto vem, enfim, é objeto de discussão há vários anos, há, enfim, uma colaboração voluntária que existe entre as várias autoridades
dos países da União Europeia, no qual o Infarmed tem participado, dá pela sigla de EUNETA, provavelmente alguns de vós já ouviram essa sigla, e portanto o que foi depois em 2018 feito pela Comissão Europeia foi no sentido de apresentar uma proposta de regulamento que estruturasse, no fundo, essa cooperação e que para esta etapa, e é apenas para esta etapa, portanto, para a parte da avaliação clínica, da avaliação farmacoterapêutica, ela pudesse ser conduzida em conjunto a nível europeu. Seguramente que isso será uma mais-valia, mas é evidente que também temos que ter a noção que estamos numa área que, enfim, isso será objeto, provavelmente será interessante, possamos discutir noutra ocasião, é uma área que não é uma área totalmente, enfim, do âmbito da intervenção da União Europeia. Agora ficou bem evidente essa importância no contexto da pandemia, mas não sendo uma área de competência específica da União Europeia, tem sido um processo difícil. Nós entendemos que ele pode ser realmente útil para o acesso às novas tecnologias e, portanto, enfim, tivemos agora a possibilidade de dar este contributo, considero importante, de desbloquearmos o processo e esperamos que venha a culminar com a aprovação do regulamento após agora a negociação com o Parlamento Europeu. No fundo, a questão centra-se muito, e respondendo quer à Sra. Deputada Ortiz Martins, quer à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, centra-se muito no equilíbrio entre as competências que podem ser partilhadas a nível europeu e as competências nacionais. E estamos, efetivamente, apenas a centrar-nos na questão da avaliação terapêutica, e, portanto, após essa avaliação, que já tem sido feita em casos concretos que nós temos participado no âmbito desta rede, depois há a avaliação farmacoeconómica, portanto, as condições de acesso em cada um dos sistemas de saúde será feita ao nível de cada país. Mas, no fundo, de alguma maneira, só olhando para o esquema que eu vos apresentei, portanto, começaríamos o nosso processo um pouco mais à frente relativamente àquele diagrama que eu vos mostrei há pouco. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, julgo que em relação à questão do processo europeu, eu considero que é essencial dispormos de um processo de regulação robusto. Julgo que aí todos os países comungam nesta necessidade. Portanto, estamos perante uma matéria muito importante de proteção da saúde pública, da saúde dos nossos concidadãos e, portanto, é essencial dispormos de um sistema de regulação forte e isso, enfim, partilho da visão de que a colaboração entre os países da União Europeia pode ajudar nesse procedimento. Agora, considero que o mercado aqui não se poderá regular a si próprio sem a intervenção dos reguladores e de reguladores com capacidade para poderem intervir. Em relação às orientações farmacoterapêuticas, como eu disse, elas estão em fase de conclusão. É evidente que os aspectos que mencionou relativamente aos medicamentos órfãos, as regras no seu essencial elas são as mesmas, mas com certeza que nós iremos ter em atenção aquilo que forem as propostas que nos fizeram chegar e o processo foi objeto de consulta e, portanto, irá ser analisado a eventual necessidade de fazer alguma referência mais específica a esses aspectos dos medicamentos órfãos, aliás, também que estão neste momento também em discussão o seu quadro legal a nível europeu. Concordo com a referência que fez no final à questão dos processos, enfim, mediatizados. Aliás, penso que a postura do Infarmed tem sido essa. Nós não deixamos de, obviamente, analisar cada uma das situações concretas que nos é presente, e essa é a nossa obrigação, evidentemente, e falamos sempre, mas é essencial que haja um sistema rigoroso que assenta na capacidade técnica, na capacidade dos nossos peritos, para continuar a dar todas as garantias, quer ao sistema de saúde, quer aos nossos concidadãos, relativamente ao acesso aos medicamentos e aos dispositivos médicos. E é esse a nossa forma de atuar e é dessa forma que pretendemos continuar a intervir.